bem-vindas, bem-vindos. É, o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje são um panorama sobre os livros, o contexto dos livros de Esdras e Neemias. Eu queria entrar na reforma de Josias ainda, não sei o que eu estava pensando. É, não sei, eu tava sonhando com um encontro de 5 horas, eu acho. Então a gente vai olhar um pouco sobre. Vamos olhar um pouco, não. A gente vai olhar para os livros de Esdras e Neemias, entender as reformas que eles deram início, de onde vem essa ideia da reforma, quem pagou, e tem algumas. Eu, preparando o estudo, eu fiquei apavorada com a quantidade de relações que a gente pode fazer com os tempos em que a gente tá vivendo. Então, somos um grupo pequeno, a gente vai conversando, vou trazendo algumas coisas. É importante vocês terem a Bíblia de vocês aí, porque, né, obviamente, a gente não conseguir ler tudo, mas eu quero que a gente. Eu desejo que a gente vá passando folhando um pouco em alguns textos, então, alguns poucos textos a gente vai parar, vai se deter um pouco mais neles, vai ler alguns textos, certo? Vamos começar por Neemias, gente. Então, Neemias. Ah, sim, só contextualizando, lembrando um pouquinho, não lembro se David estava em todos os estudos, talvez para ajudar, e também para a gente lembrar um pouquinho, né? Do contexto no qual. Do tempo, assim, no qual os livros de Esdras e Neemias estão. Ah, passou o exílio da Babilônia, né? Lembra? O exílio da Babilônia, as principais lideranças políticas, religiosas, financeiras foram levadas pelos babilônios para a Babilônia, para então ficarem lá. O povo de Israel, Judá e Israel, os dois reinos, então, os dois reinos, perderem as suas lideranças é, desculpa, o exílio se deu com o Reino do Sul, né? Perderem as suas lideranças e desestruturarem, desestabilizarem e não terem condições de reagirem ao poder. E lembram também que antes da segunda e última deportação, toda a cidade de Jerusalém foi destruída. Ela ficou impossível de ser habitada, então casas, o muro ao redor de Jerusalém foi destruído e o mais importante, o templo foi destruído, né? Então, nessa última chegada a Jerusalém, Nabucodonosor destruiu o templo, a cidade, e quem não foi levado para a Babilônia fugiu. Né? Sobrou pedra sobre pedra em Jerusalém. Boa noite, Antônio, bem-vindo. A gente acabou de começar, eu só tô fazendo um recorte, assim, lembrando um pouquinho. A gente vai estudar. Boa noite a todos e todas. Pega aí a sua Hum, Bíblia e já pode abrir em Neemias, tá? No livro de tá, Neemias. ok. Nem mesmo, obrigado. Eu tô contextualizando, colocando mais ou menos no tempo em que essa história acontece, tá? Então, estavam lá o povo, as principais lideranças na Babilônia, e lembram que o Tarcísio compartilhou conosco, acho que é bem importante, é, eu vou retomar brevemente. Para quem foi levado para a Babilônia, no início foi um choque. Como o nosso Deus permite que isso aconteça, né? É, aliás, a pergunta era, né? Se o nosso povo foi vencido, significa que o nosso Deus foi vencido. Então, o povo que foi exilado teve que ressignificar a sua relação com Deus e o próprio Deus. Então, se o povo foi levado para a Babilônia, deportado, se aconteceu tudo o que aconteceu em Jerusalém, foi porque Deus quis, né? E se Deus quis, tinha algum motivo para isso, né? E é importante também para a gente entender, especialmente Esdras.
Quem foi para lá se imaginava, quem foi levado, se imaginava então, depois desse tempo, lá 70 anos de exílio, imaginava-se purificado por vontade de Deus. Então, Deus operou naquelas pessoas que foram levadas exiladas uma purificação. Elas voltaram mais puras do exílio por terem suportado, superado o sofrimento que foi então colocada sobre elas por vontade e aceitação de Deus. Enfim. Essas pessoas agora, eu vou chamar aqui de especialmente santas, voltam para Jerusalém, né? Voltam para suas casas, se achando as últimas batatinhas Ruffles do pacote, né? Então elas eram agora as mais santas, as mais purificadas, e elas voltam ricas, né? Algumas até mais ricas do que eram antes de serem levadas para Babilônia, e encontram uma terra arrasada, um povo muito empobrecido pelos altos tributos que a Pérsia cobrava. Não dá para dizer que a Pérsia cobrava, a Babilônia também cobrava, todo mundo cobrava tributos, né? Então eu até me confundi aqui. Os altos tributos que a Babilônia cobrava e que a Pérsia continuou cobrando. Então era um povo muito empobrecido, um povo que, né, Tarcísio também falou sobre isso. Eu falei no estudo sobre o contexto e depois o Tarcísio também falou sobre o Deus desse povo, né? Sobre o povo da terra. E ainda cobram até hoje. Como assim, Tarcísio? Os impostos, né? Uhum. Ainda não são cobrados altíssimos. E, de novo, né? É interessante que a forma. É só abrir o microfone e também falar, tá, gente? Vamos fazer uma rodada assim hoje. É interessante que o imposto cobrado pelos persas não tinha diferença para quem era pobre e quem era rico. Todo mundo pagava o mesmo imposto. E ele era cobrado em prata. Então você imagina uma família de pessoas agricultoras que cultivavam a terra, cuidavam lá dos seus cabritos, das cabras, tinham que pagar em prata. Então tinham que comprar prata, pagar o câmbio pela compra da prata e ainda pagar. Então eram pessoas que estavam muito endividadas, muitas tinham que entregar os seus próprios filhos e filhas como escravos porque não tinham dinheiro para pagar suas dívidas. Mas tô me antecipando já. Desculpa aí. Deixa eu voltar aqui para as minhas anotações. Então essas pessoas voltam e encontram esse povo empobrecido, basicamente camponeses, e só lembrando também, muitos judeus fugiram, né? Debandaram, fizeram a primeira diáspora, né? Mas não ficaram, a terra não ficou vazia. Muitas pessoas estrangeiras vieram para lá, né? Ou especialmente no Reino do Norte foram realocadas pelos babilônios para lá, mas também no Reino do Sul, né? Vieram estrangeiros e começaram a viver naquela terra. E, gente, eu venho para cá tomar meu chimarrão, né? Eu tô aqui, sou estrangeira nessa terra. Eu tomo meu chimarrão todo dia, eu falo desse jeito, falo dos meus nés, não falo bapo porque eu me esforço muito. Mas de alguma forma, quem convive comigo acaba sendo respingado por algumas coisas, né, do meu jeito. Quem convive mais próximo de mim, talvez em algum momento já experimentou chimarrão. Não sei se a Ana Rosa e Nascimento já experimentaram chimarrão. Já experimentou chimarrão, né? Então, não tem como a gente não ser tocado pelos estrangeirismos das pessoas. Já comeu farinha? Oi? Já comeu a farinha? Já comi, mas acabei de quebrar meu dente, aí eu não sou muito chegada, não. Das minhas maraúchinhas, né? São logo farinha d'água. São maraúchas mesmo, as minhas duas meninas. Então, chegou esse povo lá, e aí, vamos entrar agora em Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. Ele trabalhava bem próximo do rei da Pérsia, assim, era alguém que servia ao rei,
né? E ele, de repente, ele se sente chamado para voltar para Jerusalém com o intuito de reconstruir o muro. Tarcísio, você lembrando de alguma coisa ou se tiver alguma inconsistência, interrompe e fala, tá? Então, Neemias se sente animado, vamos dizer assim, para voltar para Jerusalém, para reconstruir um muro ao redor da cidade. Ele pede autorização para o rei não só autoriza, não só dá bênção, como dá recurso. Então, ele volta para lá com a bênção do rei da Pérsia, com recursos para reconstruir o muro ao redor da cidade. Vamos dar uma, e o texto em Neemias a gente lê que foi reconstruído em 52 dias. Imagina o muro ao redor de toda a cidade reconstruído em 52 dias. Por que vocês acham que ele precisava, que achava que era tão importante reconstruir o muro, gente? E por que ele ganhou a bênção lá do rei da Pérsia para reconstruir o muro ao redor da cidade? Parece estranho, não é? Alguém tem uma ideia? A nossa experiência atual, quem quer construir muro não está com boa intenção. No caso do Neemias, realmente eu não faço ideia. Porque... Mas por que a gente faz muro ao redor das nossas casas? Para nos proteger. Nos Permitir proteger de algo que está os fora, gúrios né? que venham por lá nos atacar, né? Mais ou menos por aí. Você imagina que a cidade estava toda destruída, né? Então, fortificar, construir um muro ao redor da cidade dava pelo menos uma sensação, né, de segurança. E tendo a bênção do rei para fazer isso, e daí o rei tendo um aliado assim, né, lá puxando o projeto, politicamente estava tudo tranquilo. Uma vez que o muro é construído, a cidade pode ser povoada de novo. Então havia uma intenção de repovoar Jerusalém, que estava vazia. Quando esse muro é feito, olha, a cidade está com muro de novo, eu acho que está seguro para a gente voltar para lá, para voltar a viver em Jerusalém. E não é qualquer cidade, né? É a cidade do rei Davi, é a cidade onde estava o templo. E esse é o segundo passo, então, né? É reconstruir o templo, que também a gente viu isso, né? O templo é uma tarefa fundamental. Outra pessoa foi enviada para construir um templo. Então, também o muro ao redor ajuda a fortalecer essa centralidade do templo, da cidade onde está o templo, na vida das pessoas. Volta a repovoar o que a gente costuma chamar de elite, mas eu passei a usar a nomenclatura que o crioulo usa. Ele diz elite é o que há de melhor, né? Crioulo diz, não é, o que nós temos não é elite, é burguesia. Só estão onde estão porque têm dinheiro, mas não são melhores do que ninguém. Então eu vou usar a burguesia nessa compreensão, né? Dessas pessoas que são líderes e que têm recursos. Então a burguesia voltou a morar ocupar a cidade do templo, uma vez que os muros estavam levantados. Vamos dar uma espiadinha lá em Neemias 7, versículo 1. Qual é o versículo 1 do capítulo 7? Quem lê? Pode ler. Neemias 7. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores, e os levitas.
Obrigada, David. Quem eram os levitas? Eles estavam a serviço do templo, né? Foram colocados ali nas portas. Então, essa vinculação muito próxima da construção do muro com o templo é algo bem relevante. O carro-chefe da ação de Neemias, então, que motivou ele ir para Jerusalém foi a construção do templo. Mas não foi essa única tarefa. Segundo o historiador George Pixley, eu cito, Neemias devia reconstruir os muros de Jerusalém, povoar a cidade e tomar as medidas civis necessárias para consolidar a região. Tarefa do muro, realizada com sucesso em 52 dias, aprovada lá com o carimbo do TCU, tudo certinho. Agora a gente vai colocar a ordem, Jerusalém voltando a ser repovoada, agora a gente precisa colocar a ordem aqui. Então, uma das questões que depois vai voltar bem forte também em Esdras é a questão dos casamentos com mulheres estrangeiras. Os dois livros trazem isso com bastante força. Neemias fala sobre o casamento com as mulheres estrangeiras e diz, gente, não dá. Não dá para vocês continuarem casando com mulheres estrangeiras, porque a nossa língua é trazida pela mãe, e com a língua é trazida a nossa cultura, é trazida a nossa fé. Então não dá para ter uma mãe estrangeira dos nossos filhos. Então Neemias passou a coibir casamentos com mulheres estrangeiras, para que não houvesse desintegração da fé, e como consequência, para ele estava tudo muito vinculado. A partir dele, a relação de fé, povo, nacionalidade começa a se fortalecer. Depois em Neemias se estabelece, em Esdras se estabelece, a gente vai ver isso. Então, ter uma mãe estrangeira para os filhos e filhas de Israel era algo muito ruim, desintegrava a fé, povo e nação. Havia um mau uso do Shabat. Então ele apregou a importância de se realizar, de se observar o Shabat, assim como ele tem falas duríssimas sobre o mau uso do templo. O templo está aí, vamos usar ele direito. Então ele tem falas duríssimas sobre o mau uso que é feito do templo, chama para arrependimento, chama para o povo começar a usar o templo direitinho, para fazer os sacrifícios direitos. E outro aspecto bem importante, deixa eu ver aqui onde é que está. Então, isso tudo dentro de uma reforma. Neemias dá início a uma reforma, que está parecendo as nossas reformas do nosso parlamento, reforma atual. A reforma do mal atual é administrativa. Então a gente está falando da reforma de Neemias. Com a reforma, Neemias assegurou o pagamento dos sacerdotes do templo. E eu não sei se eu já pulei aqui na minha listinha. Bem-vinda, Ieda. A gente está falando sobre o livro de Neemias, tá? Então, a gente tem o templo e tem os sacerdotes trabalhando no templo. E os sacerdotes são da linhagem de... Você lembra de quem? Arão, né? Então, você tem... com o Neemias, ele começa a estabelecer uma obrigatoriedade de genealogia. Você tem que provar que você era realmente descendente, que você era da linhagem sacerdotal. E aí os sacerdotes passaram a ser funcionários do templo. A gente pode encontrar isso lá em Neemias 10. Ali, então, tem a listagem, né? Vocês podem ver ali no início, tem a listagem
dos trabalhadores, né, do templo, e a organização de quem era o sacerdote, de quem era levita. Neemias, na sua reforma, ele restaura as festas religiosas, e com as festas religiosas ele estava fazendo o que, gente? Movimentando o templo, retirando as festas que antes, enquanto a burguesia estava na Babilônia, o povo fazia seus rituais nas suas casas ou nos altares que permaneceram do templo tribal. Agora ele reforça a centralidade do templo como espaço de ritualística. Então, ele retoma a questão das festas rituais. Isso a gente vê lá em Esdras 6. E a intenção também é de chamar o povo judeu para uma espiritualidade mais focada no Deus único, na lei. E a questão do registro genealógico, então. A gente viu quando a gente estudou sobre a genealogia de Jesus a importância, né, de que tem os judeus a genealogia. A gente encontra algumas genealogias na Bíblia. Aqui, o que o Neemias fez? Ele colocou uma obrigatoriedade para as pessoas de buscarem a sua genealogia. E aí tá lá o Tarcísio, pobre de, de Maré de Si, né? Não tem documento, aí perdeu o documento, ninguém sabe mais onde estava. Como é que o Tarcísio pode até ser de uma linhagem sacerdotal, mas como a família era muito pobre, pegou fogo a casa, não sei, perdeu os documentos. Não tem como provar, esquece, né? Não tá valendo. Então, e ele reorganizou também os clãs, as tribos, tudo com base na sua genealogia. E daí aqui a gente já vê uma espécie de exclusão, né? Quem conseguia manter a sua genealogia era o povo que deu tempo de organizar seus documentinhos bonitinhos para levar junto para a Babilônia, né? O povo que ficou por lá não tinha condições de ter a sua genealogia documentada direito. Não tinha nem como escrever, né, gente? A própria escrita para registro era um luxo. A questão da genealogia a gente encontra ali no capítulo 7, tá? Ele tentou fazer algo, buscar uma certa justiça social. Ele exigiu que as pessoas ricas devolvessem às pessoas pobres as terras que tinham sido roubadas e perdoassem as dívidas acumuladas. A gente vai lá daqui a pouquinho ler Neemias 5, onde isso está bem forte. O próprio Neemias deu exemplo disso. Ele procurou, então, devolver as terras que estavam sob posse da sua família, mas que na realidade eram de outras famílias, né? Lá em Deuteronômio, a gente tem previsto na lei, né, na Torá, a gente tem previsto os anos jubilares. Então, a cada 50 anos deviam ser desfeitas compras, posse por falta de pagamento de terras. Só que o que aconteceu? Algumas pessoas como ele, como a família dele, cumpriram essa lei, né? Devolveram as terras, tudo mais. Será que vocês acham que todo mundo fez isso? Tem gente que não fez. Não, essa lei aqui não é boa pra mim, não vou cumprir, né? Também dá para lembrar muito dos nossos tempos, né? Algumas leis, elas são boas, as leis são boas quando elas me beneficiam. Quando elas não me beneficiam, a gente faz de conta que não vê e tal. A gente começa a ver um padrão, né, gente? A necessidade de comprovar genealogia, o descumprimento da questão das terras, e aí adiciona isso aquilo que eu falava no início para você sobre o imposto, né? Quem é que podia pagar imposto era quem tinha
dinheiro. As pessoas pobres não eram desobrigadas de pagar imposto. Elas continuavam tendo que pagar imposto, com a diferença de que elas não tinham de onde tirar. Então faziam empréstimos, depois com esses empréstimos, de novo, né? Muita similaridade com as famílias de pequenos agricultores, né? Que fazem empréstimo depois de uma safra ruim e daí perde terra. Ainda havia uma lei em Israel que se você devia para alguém, você poderia dar um filho, uma filha ou o próprio pai de família, ser levado como escravo por um período, ou dependendo da dívida, né? Poderia ser feito escravo para pagar a sua dívida através do trabalho. Vocês imaginam o que é isso? A Ieda tá lá, tá na apertada, precisou pegar um dinheiro emprestado, não tem como pagar, aí vem o cara para quem ela tá devendo e diz, tá bom, não pode me pagar, então deixa eu levar teu filho, ele vai trabalhar para mim até a dívida tá paga. Imagina? Era uma realidade de muitas dessas famílias. Isso está relatado em Neemias 5. Eu vou pedir para a gente ler os versículos 1 a 12. Alguém lê para a gente? Capítulo 5, Neemias capítulo 5, os versículos 1 a 12. Eu posso ler, pastor. Tá bom. Neemias 5, de 1 a 12, né? Isso. Surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos. Precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue. Nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Ao ver essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes: estáis cobrando juros dos vossos compatriotas. Por isso convoquei uma grande assembléia contra eles. E disse-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos irmãos? Assim, eles teriam de ser vendidos a nós novamente? Eles então se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: não é bom que fazeis. Acaso não devíeis andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus ajudantes lhes emprestamos dinheiro e trigo. Mas vamos deixar de cobrar juros. Devolver-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que deles tende exigido. Eles disseram: devolveremos tudo o que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que fariam conforme prometeram. Vocês viram que o clima estava tenso, né? Imagina uma assembleia de todas essas pessoas juntas e discutindo essas questões. Tem um teólogo, exegeta do Antigo Testamento, que eu gosto muito, que é o do Bom Gás, esse nome mesmo. Ele diz: olha, o povo ali se revoltou mesmo, houve uma revolta. Eu até vou dar um trechinho dele, deixa eu encontrar aqui. Enquanto levantava muralhas de pedra, corpos vivos e famintos de sem terra e de pequenos proprietários endividados e escravizados tomavam conta das ruas de Jerusalém. A ocupação das ruas foi uma forma de pressão para exigir das autoridades providências urgentes.
e para que as reivindicações não prejudicassem seu projeto de erguer pedra sobre pedra. Neemias se viu forçado a fazer reformas sociais para resgatar os direitos mínimos das pessoas. Os direitos mínimos. O que é direito mínimo? Ter o que comer, né? Então, ele veio animado, com um ideal, motivado pelo rei da Pérsia, mas a realidade que ele encontrou foi de pessoas ricas, né, como é que é a palavra? Quando a gente não se importa, indiferentes à pobreza, né, a realidade das outras, e pessoas muito pobres passando fome. Essa lei, por exemplo, do endividamento, acho que vocês vão ver aqui, por exemplo, uma família rica, né, uma família que tem vários trabalhadores trabalhando na sua terra. Aí, vamos dizer que o chefe da família pede dinheiro emprestado, não consegue pagar. Ele podia dar para o trabalho forçado um filho ou uma filha um dos seus trabalhadores, né? Então, percebam que quando o texto diz aqui, olha, o nosso sangue não é o mesmo, o nosso sangue é o mesmo. Por que as condições são tão desiguais? Por que as nossas condições são tão desiguais? O nosso sangue é o mesmo, o coração que bate, né, no nosso corpo é o mesmo. Por que as condições são tão desiguais? Então, quando Neemias busca fazer essas reformas, né, e ele diz que eu mesmo vou fazer isso, vamos todo mundo fazer, bora todo mundo participar, vamos fazer um combinado aqui, mas não deu certo, nem todo mundo participou, né? E tem o Fongás também especula que Neemias não fez isso assim só por um bom coração bondoso, misericordioso. Vocês lembram que ele era parça do rei, né? Ele tinha uma intencionalidade lá de manter as coisas para ele, era muito bom que os ânimos ficassem relativamente calmos para que a Pérsia não invadisse, né, destruísse tudo de novo, e gerasse problema. Então, acalmar os ânimos da população foi bom, né? Você acalma os ânimos e diz, olha, a gente vai, depois de 50 anos, as dívidas vão ser perdoadas, mesmo que isso não acontecesse, acalmou um pouquinho o movimento das ruas. Só um minuto, gente. Então, as demandas das pessoas pobres, para quem Neemias escuta, elas são justas, né? Direito a não serem levadas escravas por não conseguirem ter que escolher entre o pão e o imposto a ser pago. Assim como não é o justo hoje que o imposto sobre o feijão e arroz seja mais caro do que o imposto que se paga nos offshores, né? Então, essa desigualdade, infelizmente, não é só atual, e nem é só nossa, né? Indo um pouquinho adiante, então a reforma de Neemias, ela, no final das contas, não deu certo, porque nem todo mundo participou, né? Quem participou, quem quis participar, participou, mas quem queria ficar lá com seu guardadinho, não deixou quieto. Vamos lá para Esdras, gente. Vou voltar um pouquinho. Então, o nome Esdras significa Deus é auxílio, ou aquele a quem Javé ajuda. Eu esqueci de falar o que significa o nome de Neemias, né? Deixa eu olhar aqui, minha colinha. Neemias, o nome de Neemias significa Javé conforta, Javé consola.
Neemias, então, era um copeiro, era o colaborador do rei, alguém que servia o rei e tal. Esdras, por outro lado, ele tinha uma descendente, ele era descendente de uma família sacerdotal. O Esdras, ele era sacerdote, então, como sacerdote da linhagem sacerdotal, ele era reconhecido, né, como autoridade diante do seu povo. Mas ele também era reconhecido pelas autoridades persas, ele era um funcionário da corte, ele era um funcionário do alto escalão da corte persa. Então, ele também estava ali ligado com as autoridades, com o rei, tinha suas influências, né? Tinha os seus canais de comunicação. Como funcionário da corte, então ele tinha esse reconhecimento por parte dos persas, a autoridade reconhecida por parte dos persas, e tinha autoridade reconhecida diante do seu próprio povo por ser da linhagem sacerdotal. E ele também é fala-se que ele era um profundo conhecedor da lei dos Moisés. Ele, além da linhagem sacerdotal, ele também era um escriba. Então, ele era importante para esses dois grupos. A missão de Esdras, quando ele volta para Jerusalém, era religiosa. Então, ele volta para Jerusalém, o templo já está construído, as muralhas já estão construídas. A tarefa dele. Um minutinho, gente. Desculpa, hoje tá movimentado lá fora. Então, a missão dele, a missão do Esdras era religiosa. Ele foi responsável, ele é conhecido como o cara responsável por nacionalizar a fé judaica, ou o responsável, um dos principais, por alguns ou para outros consideram o responsável pelo judaísmo como nós o conhecemos hoje. Então, esse é o cara. Para Esdras não havia dúvida de que Deus seria o Deus da raça judaica, do povo judeu. Tá? Essa compreensão que está muito clara para nós hoje se fortalece consideravelmente através da atuação de Esdras. Para que essa compreensão, né, de um Deus da nação se tornasse uma realidade, ele lembra da história do casamento com as mulheres estrangeiras? Ele não só proibiu que os casamentos acontecessem, como ele foi responsável para que antigos casamentos fossem dissolvidos. Ele radicalizou aquilo que Neemias já tinha falado. Ele também radicalizou a obediência e a observância à lei, a Torá. O foco de Esdras era a pureza da raça israelita, né? E como consequência, a pureza da fé. Essas duas coisas estavam para ele completamente unidas. O povo obediente à fé é um povo que respeita, obedece às leis, é o povo judeu de verdade. O povo judeu puro. Quem eram os puros mesmo? Aqueles que tinham voltado da Babilônia, né? Que colocam a sua visão de pureza, a sua compreensão para todo mundo. A reforma de Esdras, que para mim é ainda mais perversa do que a reforma de Neemias. Neemias ainda tinha a intenção, né, de conciliar, de diminuir um pouquinho as desigualdades. A reforma de Esdras teve algumas consequências bem graves, assim. Então,
O judaísmo como hoje a gente vê, e se alguém quiser saber mais e não viu o estudo com o pastor Felipe Botelli, as consequências a gente vê lá em Israel hoje, né, no conflito com os islâmicos. Gente, desculpa, me deu um branco agora. Com palestinos islâmicos. Não sei se são, né, de religião islâmica, mas os palestinos. Os conflitos, né, entre Israel e Palestina, eles começam aqui, né, nesse judaísmo puro de observância à lei que Esdras tão fortemente coloca. Então, gente, imaginem o Douglas casou com uma estrangeira, né? A Rafaela. E né? Porque ele lá de Pernambuco, a Rafaela daqui, são pessoas de países diferentes. Aí a Rafaela tem os menininhos lá do Douglas, e daí vem Esdras e diz: não, esse relacionamento não pode se manter. Acaba com essa mulher e manda ela embora, ela e os seus meninos, né? É inconcebível pra gente isso. E deve ter sido bem. A gente pode imaginar que não foi algo simples assim, né? Aqui, eu vou convidar vocês pra gente dar uma olhada, uma espiada. Deixa eu olhar aqui minha colinha pra não falar besteira. Vamos lá pra Esdras 9. No versículo 6, aí ele reúne. Eu quero, assim, imaginem vocês a assembleia. Reuniu o povo lá, aí chega Esdras, acabadão. Ele, né, tá lá como um profeta. Essa roupa de saco, né, desgrenhado, e ele começa a falar pro povo. Aí no versículo 3 do capítulo 9 a gente tem uma noção do teor do que ele fala. Não, vamos lá desde do versículo 1. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Era tudo um reinado só, e tinha gente de todos esses povos lá morando lá na terra, né? Tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Pode escutar isso. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônico. Olha a força que tem no corpo desse homem ouvir que os casamentos com outros povos aconteceram. É interessante, ele é um grande conhecedor da lei, eu falei isso, né? E ele sabe que Moisés não proibiu casamentos com outros povos. Existe um trecho lá em Deuteronômio 7, em que Moisés faz uma lista dos povos com quem ele diz que não deve, os israelitas com os quais os israelitas não deveriam se misturar. Só que a maioria daqueles povos nem existem mais quando Esdras fala. E Moisés jamais falou em nenhum momento que os filhos dessa relação deveriam ser expulsos. Então, né, foi responsável. O Tarcísio está dizendo, o próprio Moisés é casado com uma estrangeira, foi dela, inclusive, né, que a gente descobriu aqui. Ele recebeu a fé no Deus de Javé, né? Então, o que o Esdras está falando aqui o que ele faz aqui é uma radicalização da lei. Ele pega uma lei e radicaliza absurdamente. E ele continua falando lá a partir do
do versículo 6, ele começa uma oração. Se vocês tiverem tempo depois, vocês leem. Uma oração de penitência muito, muito comovente. Ele vê nessa relação com os povos estrangeiros toda a desgraça que estava acontecendo ali. Então só há uma consequência possível. E essa consequência possível é ruptura. E a essa consequência, as pessoas que estavam ouvindo a sua locução, provavelmente muito mais entusiasmada do que a minha hoje à noite, né, com sua barba arrancada e roupa de saco, a única consequência possível a gente tem lá no capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, templo, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Imagina como é que foi a oração dele. O povo viu aquilo e chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Né? O casamento estava acontecendo, mas ainda há esperança. Agora, pois, olha a perversidade, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Eles não tiveram pudor nenhum de pegar mulheres e crianças e abandonarem. Não é de uma crueldade tremenda, né? Em nome da fé. E daí vocês devem ter pensado em vários exemplos de crueldades que se fazem em nome da fé hoje. Famílias separadas por todos os motivos que vocês aí estão pensando, né? Em nome da pureza, em nome da santidade, em nome da obediência. Né? Brutalidade, muitas vezes crueldade em nome da obediência à lei, que nem não era a lei de Deus, né? Sequer na lei de Moisés era. Né? A lei. Pode falar. Estava me perguntando justamente isso. Enquanto a senhora falava, narrava a história e explicando, eu ia me perguntando, mas justamente isso que eu estou ouvindo, ele estava incentivando o abandono familiar em nome da fé, da pureza de uma raça, né? Que naquela época não era tratado dessa forma, mas hoje muito se discute sobre xenofobia, que é o preconceito contra outros povos, contra pessoas de regiões diferentes. E naquela época era super natural para eles, né? Era super normal, dentro do que a gente pode considerar a questão da normalidade, né? Daquilo que é taxado como norma, daquilo que é aceito por uma maioria. E eu fiquei me perguntando, e ainda há pouco eu vi uma postagem, né, sobre, quando a senhora falou relacionou isso com os abusos da fé, da religião hoje, nos nossos dias, ainda há pouco eu estava vendo uma postagem de pessoas que passam por problemas psicológicos, mas por meio da fé, foram induzidas a não levarem adiante tratamentos, algumas pessoas morreram por isso, e foram depoimentos de familiares dessas pessoas. E me faz refletir bastante sobre os abusos da fé, porque tanto eu como amigos meus já foram vítimas desse abuso, né? Então, é uma coisa bem interessante. E ele, assim como, né, os profetas de hoje, não fala da fome que as pessoas estavam passando.
Não fala que a maioria, provavelmente, dessas mulheres e crianças não tinham o que comer já em casa e que iam passar por uma situação de vulnerabilidade ainda maior, né? Em regimes de sistema patriarcal, né? Em que dependiam dos homens para sobreviver. Ele não fala da fome, não fala do autoendividamento, daquilo que nós lemos em Neemias 5, né? Do clamor daquelas pessoas, né? Por pão, por liberdade dos corpos escravizados de seus filhos e suas filhas. Tudo isso é, passa além, passa largo da sua oração, né? É consequência da culpa por casamento, né? Pra mim, assim, enquanto eu refletia, eu ficava pensando de como é pesado a gente saber quão atual esse discurso ainda é, né? E assim como foi. E daí, assim, a gente não pode. Eu sou teóloga feminista, eu suspeito, né? Eu fico me perguntando quanto dessa fala era dele mesmo, de desejo por uma fé pura, né? Ou quanto era a parceria dele com os persas, né? De uma agenda por trás disso. Qual era? Será que as intenções dele eram mesmo puras? Ou havia alguma intencionalidade aí por trás de manter tudo como estava, né? De novo, né? Infelizmente, a nossa realidade, as nossas lideranças ligadas às lideranças políticas andam nessa linha também, né? Então, eu já falei que ele passou longe, né, de Moisés, da lei em si, apesar de ser um hábil erudito da lei, né? E a gente se pergunta por quê? O templo, ele tem uma função bem importante nessa época. E a partir dessa época, gente, o templo vai ganhando as características do templo que a gente conhece nos evangelhos. Então, sob o domínio da Pérsia, a gente não tinha mais a linhagem de Davi, né, reinando sobre Israel. Sem ter uma liderança forte local, o templo acaba assumindo essa tarefa. E o templo era o espaço em que os tributos eram recolhidos. Então, os tributos para a Pérsia chegavam no templo. O, o templo era responsável por definir o que era puro e o que era impuro, né? As leis de pureza e de impureza foram ficando cada vez mais rigorosas. Tão rigorosas que algumas pessoas não tinham a mínima condição de terem uma relação de pureza. Imagina quem trabalha com a terra, cuida de animais. Não sei se alguém aqui já teve essa proximidade de cuidado com o animal. Você nunca tá limpo. O animal demanda alimentação de manhã, de tarde, de noite. Demanda cuidados integrais. Então, quem trabalhava com os animais não tinha condição nunca de estar puro. Mulheres não tinham condições de estar pura, porque, né, tem o seu ciclo menstrual, tem o ciclo de gestação e parto. Então, mulheres eram seres, até porque depois de para tornarem-se puras de novo, tinha que ir lá no templo e fazer o quê? Sacrifício. Para fazer sacrifício, você tem que ter dinheiro para pagar o animal para um animal puro. Não é qualquer animal, não dá para ir lá pegar uma rolinha e levar lá. Tem que ser pura, né? Quanto mais pura, mais era o animal para o sacrifício, mais pura seria a pessoa. Algumas pessoas estavam automaticamente desconectadas dessa questão de pureza. E daí vamos lá de novo olhar o que tem por trás disso, né? Vamos pegar quem que eu ainda não usei de exemplo ainda, o David. O David,
É o cara que tá lá lidando e tal, nunca consegue estar puro, nunca consegue ir lá pro templo fazer o seu ritual de pureza. Se ele não tá puro, ele não consegue ter relação com os sacerdotes, que eram quem tinham a relação com autoridades. Quer dizer, eles nunca vai ter um emprego diferente. Os filhos do David também nunca vão sair. É a perfeita meritocracia do nosso tempo, né? Você está nessa situação porque você não está puro, a culpa é tua. Só que todo o sistema é feito de um jeito que você não consegue estar nunca puro ou pura, como se imagina, vocês entendem essa relação? A meritocracia de hoje é a mesma coisa. Você só é pobre porque você quer. Se você não quiser ser pobre, trabalhe. Quem trabalha muito é recompensada, né? Então, desculpa, só mais um minuto, gente. Toda a própria relação com a terra. A terra, se a gente lembra como a terra, lembra do povo andando pelo deserto, chegou e encontrou a terra, a sua alegria, a bênção que a terra era para os povos das tribos. De repente, essa terra começa a ser entendida como terra é de Deus, igual a terra é do templo. Então, os maiores donos de terra são os sacerdotes. Na Idade Média, né, os maiores donos das terras eram os bispos, né? Eu acho que se a gente for olhar os maiores donos de cabeça de gado no Brasil, acho que a gente vai encontrar cabeça de gado, do agronegócio, acho que a gente vai encontrar muito pastor aí também, dono de agronegócio, de terras, né? Então, a meritocracia estava circulando muito por ali pelos corredores do templo. E foi aí, com relação a isso, que Jesus entrou lá e chicotada, né? Destruiu tudo, foi tudo, justamente tudo isso que Jesus veio a romper, que começa a se formalizar, institucionalizar no templo durante o período de Esdras e Neemias. Aquele Deus que andou com aquele Deus experimentado na libertação do Egito, aquele Deus experimentado andando junto com o povo de Israel, esse Deus se perdeu nessa história toda. Ficou lá. Responsabilidade do sumo sacerdote, que era o único responsável, e os sacerdotes, né? Únicos que podiam acessar a Deus de forma livre, né? O nome de Javé, por exemplo, ele só podia ser pronunciado pelo sacerdote. O nome assim, nome não, né? Era incumbência e responsabilidade dos sacerdotes. A relação com Deus é com os sacerdotes. A relação, esse Deus que anda junto com o seu povo, já não era mais experimentada. Agora, como depois de uma longa e até desesperançosa fala, né? Assim, a gente também encontra na Bíblia vozes de resistência desse período. Cântico dos Cânticos, Proto-Isaías, que é a terceira parte. A gente vai, a partir da semana que vem, a gente vai começar. Gente, eu vou colocar a pimenta pra fora. Mais um minuto. Falei que a noite tá animada por aqui hoje. Então, há essas vozes de resistência desse período, né? O Proto-Isaías, Jonas, o livro de Jonas, o livro de Jó e o livro de Ruth. Aí eu quero convidar vocês, para vocês, todo mundo conhece a história de Ruth, né? O livro de Ruth, ele foi escrito bem nesse período.
gente olha para o livro de Ruth e diz, peraí, mas eram mulheres estrangeiras, não eram? E não foi justamente essa mulher estrangeira que foi parar na genealogia de Jesus? Né? Então, há aí essa uma voz de resistência muito falada com muita clareza diante de todo esse sistema de divisão, de exclusão e de morte, né, imposto naquele momento. Eu vou colocar ainda aqui para vocês lerem depois. Isaías 56, que não vai dar tempo para a gente ler hoje. Também é uma fala bem contundente, uma voz profética bem forte para esse período. A gente é 10 para as 9, eu falei horrores hoje à noite. Imagina se eu ainda queria falar sobre a reforma de Josias, né? Que coisa possível. Gente, foi muita coisa, foi muita informação, ou deu para acompanhar? Deu para acompanhar, pastora. Muito bom. Queria fazer 3 comentários. Primeiro é agradecer mesmo, porque assim, eu acho que a Igreja Luterana, desde que eu estou participando com vocês, né, vocês têm uma liberdade assim, muito grande de estudar a Bíblia e pensar o texto que está sendo proposto, né, à luz da nossa realidade hoje, porque não é possível, quer dizer, é possível que as pessoas fazem isso, mas quando eu lia, eu via, meu Deus, não é possível que alguém ache que isso daqui está certo. Que é muito doidinho, né? Mas, enfim, como a senhora disse, e tem grandes movimentos aí com o nome Neemias, né? Ainda bem que não é Esdras. Neemias até que ainda tem uma coisinha boa. A segunda, eu acho que eu queria falar é que eu acho que isso é algo tipicamente luterano, né? Talvez Lutero teve essa descoberta, que é de reler a Bíblia à luz de Cristo, né? Uhum. Então, eu acho que essa comunidade tem essa liberdade justamente por esse princípio, de que toda a Bíblia ela é ressignificada à luz de Cristo, né? A gente tem que reler os textos à luz de Cristo. E diante desses textos, diante da nossa consciência cristã e à luz de Cristo, se cabem as críticas que são devidas, né? Uhum. Então, eu penso que isso é algo também assim, importante demais. Em terceiro lugar, foi que a senhora me chamou a atenção no estudo que eu dei sobre Jesus, depois a senhora me chamou, né? E a senhora perguntou se não tinha uma relação entre o povo que ficou e essa galera que foi excluída e o povo da terra que mais tarde Jesus abraçaria, né? Justamente na região da Galileia, que era chamada de região dos gentios, porque era esse povo aí, mais ou menos, que foi excluído e tal. Então a senhora já até falou isso também. Depois vem Jesus e faz a crítica duríssima, né? Mete o pé na porta, como a gente diz, contra todo esse sistema e abraça essas pessoas. E diz que Deus é o Deus dessas pessoas. Então seriam esses comentários que eu teria para fazer. Anda junto de novo, né? Anda junto de novo. Ouve de novo o grito né? Quer dizer, Deus não deixa de ouvir, né? Como alguém me disse hoje, assim, o problema é a igreja que estraga tudo. Quem me disse isso hoje? Acredito em Deus, tenho fé, mas a igreja estraga tudo, né? Essa nossa, as pessoas, né? Assim, no nosso pecado, às vezes a gente bagunça tudo. Deus nunca deixou de andar com o seu povo, né? Mas a instituição pisou na bola, né? Impondo essas necessidades de pureza e de novo, né? Hoje a gente ainda ouve isso nas igrejas, né? Pureza, santidade e exigindo isso de pessoas comuns, tá? É bem complicado. E eu acho que não só isso, eu acho que tem muitos movimentos de igrejas que são muito influentes mesmo no meio cristão,
graças a Deus, acho que não entre os luteranos, mas nas igrejas evangélicas, assim, normais, que criam até a pessoa não só tem que ser, né, pura e da fé, mas há uma outra subclasse ali dentro. Então, vai aprisionando cada vez a mulher em cada coisa, assim, que chega a ser absurda. Então, tem pastores que fazem listas, assim, uma lista de regras de como a mulher deve ser, para que o relacionamento tem que ser com aquele tipo de mulher que tem todo aquele perfil ali. Teve um que alguém compartilhou em um grupo do WhatsApp aí, que eu tô, e por incrível que pareça, uma das coisas, assim, tem coisas absurdas, mas para a senhora ver como a coisa assim é tão ruim, que uma das coisas era a mulher tem que ter o pé pequeno. Parece assim, brincadeira, não é? De tão ridículo que chega a ser. Mas essas coisas têm uma influência tão grande no meio evangélico e é tão... as redes sociais dão um up tão grande nisso, né? E isso é passado como o certo, o correto aí. E como esses discursos estão tão atuais, né? De opressão, de toda essa maluquice aí. E nessa fala, né, a gente fica vendo o quanto as pessoas, eles olham o outro, né? Esse pessoal, eles ficam esperando o teu testemunho. Eles ficam assim, sabe? Vão conversar com a pessoa, vão sobre algum assunto, parece que eles estão todo o tempo ali monitorando o outro para saber aonde que aquele irmãozinho lá, ele vai dizer, olha, irmão, não é assim. E ele ainda exorta, né? Chega lá, ele ainda vai dar o conselho, sendo que ele está, fazendo tudo ao contrário. E assim, e o quanto, quando a gente começa a nossa fala por aí, as pessoas me perguntam, qual é a tua igreja? Qual é... Entendeu? Porque o quanto a gente se sente diferente para eles, mas o quanto a nossa consciência, nossa liberdade de expressão, de pensamento, ela faz muito bem para a gente. E é difícil. Eu sempre penso assim, se nós fôssemos dessa linha, não fôssemos assim, sabe, fundamentalista, pregasse um Deus também, que cruel, carrasco e tal, bem fechado, a nossa igreja era lotada, seria lotada. Então, as pessoas, quando a gente fala da gente, fala do nosso pensamento, fala do nosso posicionamento, não é da igreja luterana em si, é do meu condicionamento enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que vive neste mundo. Enquanto eu vivo, eu contextualizo as minhas relações, as coisas que a gente vive. O diferente para a gente é igual para nós. Quanto mais diferente você for, melhor, porque nós somos pessoas, somos seres humanos, a gente consegue, sabe? Então, mas lá no fundo, de verdade, na dor, na dificuldade, e aí quando as pessoas encontram realmente, chegam assim, poxa, é tão diferente o modo de ser luterano, que tem gente que não consegue ser luterano, porque ela está tão aprisionada naquilo que as pessoas, naquilo que foi dito, naquilo que o pastor de tal denominação que ela participou, ela foi condicionada a pensar tão mal de Deus, tão mal da Bíblia, tão mal das pessoas, que ela não consegue sair da caixinha lá, sair do muro, né, e experimentar um Deus totalmente diferente e um ser humano, né, porque não passa primeiro por nós, pelo nosso pensamento, por nossas ações e atitudes. E é isso. Vamos aprofundar, a gente vai filosofar demais, porque tem muita coisa linda para ser vivida, a vida, o dia, as relações, tantas outras coisas. O David continua filosofando, David. Não, o Tarcísio falou, né, sobre essas falas desses pastores,
E eu me lembrei que um dia desse teve uma polêmica enorme nas redes sociais. Não sei se a senhora chegou, se vocês chegaram a ver, sobre um pastor. Vale dizer o nome dele aqui? Vale. Acho que se você quiser, Tá, depois eu corto. tá. É o Anderson Silva, né? É um pastor aí chamado de Anderson Silva. É um pastor meio que no começo era um pastor considerado meio underground, porque fazia tatuagens, usava brinco e tal, dessa linha mais good vibes, né? E aí ele lançou foi uma palestra ou foi um debate chamado, o título da palestra era esse, o potencial demoníaco da mulher. Aí eu fiquei, como assim? E os comentários eram mulheres ditas cristãs, defendendo a fala dele. Tipo, a mulher de fato tem um potencial demoníaco e, detalhe, a fala dele era especificamente porque a mulher tem um potencial demoníaco porque se ela não for submissa ao seu marido, ela é a destruidora do próprio lar. Ela não é uma mulher cristã. E aí eu fiquei horrorizado com essa fala. E em relação ao que a Ana Rosa disse, né, sobre as pessoas elas preferirem um Deus carrasco, um Deus tirano, sentado num trono, tipo Zeus, quando ficava bravo com os seus adoradores, tacava um raio na cabeça deles. Enfim, e eu chego, Ana Rosa, a pensar até concordar com Freud, quando ele fala que as pessoas só acreditam em Deus porque elas têm na imagem de Deus a imagem de um pai. Elas buscam a imagem de um pai. E eu acho que se a gente for buscar a fundo, a maioria dessas pessoas que preferem um Deus carrasco, um Deus aquele Deus que basicamente a gente não encontraria dificuldade de relacionar com a imagem de um pai que vê a solução de tudo no castigo e na coerção física, essas pessoas elas tiveram um pai assim, então elas transferem essa figura de seus pais a Deus. Eu vejo dessa forma. Então, por isso que muita gente encontra dificuldade em lidar com Deus, que na verdade quer se relacionar em amor com seus filhos, e esse amor, claro, é um amor que ele exorta, mas não exorta dessa forma como as pessoas querem, né? Uma exortação dura, pesada, que impõe duras penas sobre os seus filhos. Tanto que as pessoas elas gostam muito mais da imagem do inferno do que da imagem do paraíso. É, e, enfim, só para finalizar, um dia desse eu conversando com uma amiga minha, e ela chegou para mim e disse, eu acho que não tem nada a ver assim com a situação. Na verdade tem e não tem, né? Mas indiretamente ela chegou e disse, eu defendo o Bolsonaro porque eu sou cristã. Eu fiquei calado assim, um minuto de silêncio, porque amada, não dá. Esse homem não tem atitudes cristãs. Na verdade, ele é a reverberação de todo o fundamentalismo religioso e preconceito que, através da religião, se é propagado. O machismo, a homofobia, o racismo, a misoginia, né? Como foi muito falado hoje aqui, o abandono familiar, essas coisas. E acredito que a religião, a cristandade institucional, ela está impregnada dessas coisas, justamente por essas interpretações equivocadas das escrituras. E também por considerar que tudo que está lá é uma vontade de Deus. Se for vontade de Deus, então eu acho que Deus ele apoia muita coisa esquisita. Pode falar, Tarcísio. Eu queria só fazer um comentário em cima do que o David falou, né? Porque, tipo, esse pastor, não é, que ele citou, e tantos outros têm muita influência. E eu vejo que isso é muito. Essas pessoas têm muita influência pelo tipo de autoridade que elas transmitem, né? De pessoas que supostamente conhecem a Bíblia, conhecem a letra, para ecoar aqui Paulo, não é? E isso é transferido automaticamente como se elas conhecessem a vontade de Deus.
acho que dentro do dicionário de vocabulários cristãos há muitos aí que são usados de forma totalmente leviana, e essa vontade de Deus é um desses que é, né? E como isso está diretamente ligado ao texto que a gente tava lendo hoje, porque Esdras era esse cara que tinha o conhecimento da lei, da vontade de Deus, não só isso, ele era quem interpretava a lei, porque a lei estava em hebraico, ninguém sabia mais hebraico, só ele que sabia como escriba, então ele lia em hebraico e interpretava em aramaico para as pessoas entenderem. Então, imagina o nível de domínio que essa pessoa não tinha sobre aqueles, né, que eram seus liderados, porque dominar a lei é dominar Deus, não é? Ser o intérprete autorizado da Bíblia é ser o intérprete autorizado de Deus. Na concepção dessas pessoas é exatamente o que se replica hoje, não é? Então, a grande massa das pessoas cristãs, pessoas que têm um bom coração, que só querem, sabe, só querem seguir a vontade de Deus mesmo, são dominadas por essas que supostamente são os portadores, os intérpretes autorizados da Bíblia. E tudo isso continua se replicando ainda hoje. Tem só a tradução, né? Uma tradução às vezes muito mal feita, porque a gente tem todo tipo de tradução. A gente tem boas traduções para o português, mas tem traduções com muita ideologia, assim, por trás. Às vezes as pessoas realmente, a maioria de nós, né? Você tem acesso a esse tipo de... Muito bem lembrado. Ana Rosa? Só lembrando, David, eu fui na casa do meu cunhado ontem e lá tem uma Assembleia de Deus bem ao lado. E aí eu falei assim, mas Chico, aqui tem uma Assembleia de Deus, né? Não tinha... Pois é, Assembleia de Deus nada, é Assembleia do Diabo. Mas eu ri tanto. Porque só fala o nome do diabo, meu irmão. Isso aí é o tempo todinho, o homem só fala do diabo. Aí ele quase morri de rir, ele falando isso. Nessa pregação, né, é preferível falar de demônio, do diabo, e esquecer e deixar de lado, sabe, o amor de Deus. E eu fico pensando também, o pastor, lógico, às vezes ele é formado, de repente ele fez um curso lá de teologia, mas ele tem a bagagem dele, emocional, tem aquilo que ele trouxe para ele, que ele foi criado naquele, entendeu? Regime. E eu penso que por isso, David, tem muitas mulheres de pastores e de membros mesmo de igreja que sofrem abusos de todos os tipos. Que apanha, fica calado, termina de apanhar e vão orar juntos. Eu estava pensando outro dia, digo, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, porque tem muitos relatos assim, cabeludos, de pessoas que ficam... Eu conheço uma pessoa que ela casou com um homem, porque o homem era de Deus, o homem pregava, o homem fazia assim loucuras em nome de Deus na rua. Casou com ele, ela teve que se separar em pouco tempo, porque o homem era o diabo. O homem era totalmente diferente daquilo, tudo que ele pregava lá. Então, é bem complicado, é muito difícil, né? E aí, como é que a gente vai chegar com Deus maravilhoso, inovador, falando, aceitando, sabe? É difícil. Douglas? Se eu fosse falar sobre cada ideia, cada opinião de cada um de vocês aí, teria muita coisa para ser dita. O que eu vejo hoje em dia, infelizmente, são que as pessoas querem falar a palavra de Deus sem conhecer realmente a verdade. Simplesmente vai lá e vai falar. Eu falo isso quando eu tive experiência própria, quando eu estava na Assembleia de Deus, que eu fui escalado em um culto relâmpago aos sábados, era novo convertido, e mandar você pregar, falar sobre o amor de Deus, sem ter um preparo prévio para quem você vai falar.
Porque você tem que, no mínimo, ter um conhecimento da Bíblia, da palavra. Porque é difícil você falar de Deus para pessoas que não estão nem aí para você, que nem te dão ouvido, nem dão ouvidos para você. Você tem que ter um mínimo de conhecimento da palavra, saber a letra, seguir a Bíblia realmente, saber o que é que Deus quer da gente. Aí coloca as pessoas que estão ali, de repente, despreparadas para falar do Deus. Se você colocar o seu coração, o amor verdadeiro, vai dar certo. Mas só que é uma pressão ali para você pregar certinho, coloca uma gravata, tá bem alinhado. Isso já é uma carga pesada. Eu sinto isso na pele. Porque no dia que eu fui, eu não tava de gravata. Tive que pegar de um emprestado de outra pessoa que eu não fiquei à vontade, a gravata tava um pouco suja assim. Aí eu vi que a importância não é a palavra de Deus ali que eu vi, não é a palavra principal. Em si, como você vai falar, tem que estar de gravata para chamar a atenção. Então o que eu vejo é isso aí hoje. Você tem que ter conhecer a palavra e falar do amor verdadeiro, seguir a Bíblia como as palavras de Deus diz, né? E cada um tem uma interpretação. Interpreta de um jeito que você acha que é assim, aí fala para outro que não concorda e fica uma confusão danada, né, nas pessoas. Fica confuso. E de relação ao que a Ana Rosa até acabou de falar aí, sobre a esposa que sofria, eu conheço, tenho amigas que passaram por isso. Se casaram, tiveram filhos, ficaram por muitos anos aguentando isso. É uma submissão errada. Não tem conhecimento. A submissão não é isso. Quando Deus fala de submissão, não é isso. É a mulher ser escrava do marido. Deus criou a mulher para ser uma ajudadora. Nós, como homens, precisamos muito da mulher. Então, o papel fundamental é muito importante. Mas é tudo que são interpretações erradas da palavra de Deus. E hoje em dia é um caos incrível dentro das igrejas. A Assembleia de Deus, participei, gosto muito, mas o radicalismo foge do propósito de Deus, que Deus quer para nós. Regras, dogmas impostos pelo homem, isso atrapalha muito. Muito mesmo. Se eu for falar, vai ser tanta coisa. Acho que é bem importante isso que o Douglas traz, do dogma da igreja, né? Quem faz dogma é a igreja. Jesus andou sem Bíblia embaixo do braço, andou com o pé no chão, ele estava com as pessoas. Os dogmas quem faz são a igreja. Claro que a gente precisa, né? A gente precisa de uma estrutura para para a ordem, que o Paulo falou, a gente precisa de ordem, né? O culto precisa de ordem, a gente precisa de ordem. Para não ficar de todo jeito, né, também. Tem que ter uma certa ordem. Mas como o Tarcísio falou aí, até o tamanho do pé é uma coisa totalmente humana que chega a ser desumano. Eu até estava conversando com um rapaz outro dia aí, que ele disse que o nome ser humano está errado, que nós cada dia estamos menos humanos. E tem pessoas que vendo isso não acreditam mais, não querem nem acreditar em Deus. Quando a gente fala, falar da palavra de Deus, é na conversa, ele não quer nem conversar. E a gente tem que ter uma sabedoria para chegar com essas pessoas e dizer que realmente Deus quer da gente, né? Porque eu dizia sempre a alguns colegas meus, dizer que, olha, eu quero uma igreja que eu encontre amor verdadeiro. Porque igreja em qualquer lugar tem. E como sempre dizia, vai surgir muitos e muitos falsos profetas. Tem igreja aí que fica olhando assim, é um absurdo que a gente vê que as igrejas pedem, né? Eu não concordo com muitas coisas, mas tem que se respeitar. Mas tem coisas que a gente olha assim, tem nada a ver com Deus, não. É uma camuflagem de igreja, de salvação, tudo comprar. A gente tem que comprar tudo hoje em dia. E Deus se irrita com isso, né? Fazer igreja de comércio, hoje em dia está complicado. Eu sempre dizia, eu quero uma igreja que encontre amor. Amor, um carinho, um cuidado um com o outro. Como a Ana Rosa falou, se fosse de outro jeito, né, seria muita gente, a igreja estaria lotada. Mas o que vale é a quantidade. Aliás, a qualidade e não a quantidade. Onde a gente encontra poucas pessoas que têm um princípio. Qual é o princípio que a gente quer na comunidade? É o amor, é ajudar um outro, ajudar pessoas que precisam. Essa é a palavra. Deus veio para nos ajudar quem está precisando, e a gente precisa de Deus o tempo todo.
Não uma igreja lotada, você vê aquele sermão bonito e tal, quando sai dali, você nem conhece o outro, nem fala, nem sabe o que é que a outra está passando. Rapidamente, um comentário que na Assembleia de Deus, no Templo Central, que é o principal templo, eu vi uma história de uma pessoa que eu conheço, que o pai ficou desempregado e era há muitos anos, mais de 25 anos, fazia parte da igreja. Perdeu o emprego, ficou sem nada. Aí foram pedir uma cesta básica. A burocracia foi tão grande que ele desistiu. Aí eu fico perguntando, cadê o amor? Né? Cadê conhecer ali? Cadê os principais chefes ali da igreja, o pastor principal, que eu nunca vi na minha vida? Entendeu? Falta amor. Então, amor a gente encontra em qualquer lugar, numa igreja, em qualquer lugar ali, em qualquer pessoa ali que tem um amor naquela comunidade. Né? Uma comunidade que se preocupa um com o outro. Eita, fulano não vê o que ocorreu. Vamos visitar. Como eu já vi na Assembleia, faziam isso, mas pouquíssimas pessoas se preocupavam com o próximo, que está faltando. O que aconteceu? Né? E a gente precisa ver uma coisa simples, é o carinho do que está ao lado da gente, para saber que a gente tem importância. Todos nós somos importantes para Deus, mas é tão bom saber que um irmão se preocupa com a gente faz falta, né, na comunidade. Seria bom, tão mais simples, mas a gente não vai desistir não, porque se a gente crer em Deus, a gente vai até o fim. Tá bom, pastor? Senão eu vou falar mais do que a senhora. Eu vou encaminhando para encerrar, vou usar aí o teu gancho final. Isso sobre a submissão, acho que a gente vai voltar no estudo só sobre isso, Douglas. Que bom. Eu queria pegar dois ganchos que o Douglas falou e daí pra gente ir enterrando por causa do horário. Deixa eu lembrar quais eram. Vou pegar um. Eu tenho uma citação de Lutero que eu não sei fazer, infelizmente. Eu não tenho anotado, não lembro. Mas se alguém lembrar, me ajuda. Em Deus é questão sobre o serviço, no servo de todos, livre. Serve sobre todos. E eu vou fazer a moral porque eu não vou lembrar, né? Em Deus nós temos liberdade plena que é colocada para o serviço de todas as pessoas. Então, para sermos servidores e servidoras de todas as pessoas em Deus, por amor, né? E aí, se nós somos ajudadores e ajudadoras uns dos outros, servimos umas às outras e uns aos outros, né? Por amor, por gratidão por tudo que Deus fez por nós, né? E aí essa comunidade dos sonhos, né, que Douglas falou, que as pessoas se olham, se veem como iguais, né, com esse amor compartilhado, é o desejo de todos e todos nós, e com certeza é uma igreja do coração, no coração de Deus, né, essa igreja que serve, essa igreja que testemunha no sentido dessa vivência bem concreta do seu amor. Esse amor simples, né? Esse não é o amor do templo, como a gente viu. Não é o amor do templo do Esdras. É esse amor de Jesus, vivido, né? Entre as pessoas, esse Deus que anda junto e que nos envia para andar como Ele, né? Uns com os outros e umas com as outras.